Olá pessoal, tudo bom com vocês? Espero que sim, sejam todos e todas muito bem-vindos. Eu sou o professor Laison e para a aula de hoje nós teremos esta questão que trouxe vocês até aqui. Vou pedir para vocês que fiquem até o final do vídeo para que possamos juntos resolvermos essa questão e aprender um pouquinho mais sobre o conceito principal dessa questão aqui. Vamos a ela! Lerei para vocês selecionando as informações. A média aritmética das idades dos 5 jogadores titulares de um time de basquete é 22 anos. Um dos jogadores titulares desse time, que tem 20 anos de idade, sofreu uma lesão e foi substituído por outro jogador, o que fez com que a nova média das idades dos 5 jogadores do time titular passasse a ser de 23 anos. Então, a idade do jogador que substituiu o jogador lesionado é... Aqui nós podemos selecionar algumas informações relevantes que o enunciado nos traz. A primeira delas, que nós podemos chamar de média aritmética 1, ela nos diz que se pegarmos a idade desses 5 jogadores, adicionarmos elas e dividir por 5, nós teremos um número de 22. A segunda informação nos diz o seguinte, que se nós partíssemos da primeira média aritmética, nós teríamos a seguinte situação, que a adição da idade do jogador 1 mais a idade do jogador 2 mais a idade do jogador 3 mais a idade do jogador 4 e a idade do jogador que saiu da equipe de 20 anos, ela continua sendo 22 anos de média. Porém, como esse quinto jogador saiu da equipe, nós devemos descobrir uma nova média aritmética, que nós vamos chamar de média 2. Como que nós podemos fazer? Aqui nós temos uma equaçãozinha do primeiro grau, na qual nós podemos isolar essa somatória aqui, ó, que nós podemos chamar de média 0. Simplesmente para ficar mais didático, toda vez que nós nos referirmos à média 0, seria esse somatório aqui. Então nós teríamos a média 0 mais 20 dividido por 5, que será igual a 22. Nós podemos multiplicar dos dois termos dessa equação, aqui é o primeiro termo e aqui seria o segundo termo. Nós vamos multiplicar por 5, então nós vamos ter que a média 0, ou a média inicial, ela vai ser adicionada a 20, que vai dar como resultado 110. Nós agora podemos subtrair dos dois lados o valor de 20, que vai nos resultar em 90. E assim nós temos como que seria essa média inicial sem o quinto jogador. E aí o enunciado nos diz o seguinte, que foi feita uma outra média aritmética, que aqui nós vamos chamar de média 3, da seguinte forma. Nós temos aqui o somatório das idades dos 4 jogadores, mais a idade do quinto jogador, que nós vamos chamar de J5 aqui. Tudo isso também divisível por 5, que vai dar igual a 23 anos. O que nós sabemos? Que essa nossa média inicial ela é igual a 90. E nós queremos saber quanto que vale essa idade do quinto jogador, que continua sendo divisível por 5, que é a quantidade de jogadores, e que resulta em 23. O que nós podemos fazer? Vamos seguir o mesmo raciocínio da equação do primeiro grau. Nós vamos multiplicar todo mundo por 5, e nós vamos ter que, neste primeiro termo aqui, nós vamos ter 90 mais a idade do jogador 5, que vai ser igual a 5 vezes 23, que vai nos dar 115 de média. Agora nós podemos subtrair 90 dos dois lados, e nós teremos que a idade do quinto jogador será igual a 25 anos. Então aqui nós já conseguimos descobrir essa idade desse jogador. Porém, antes de respondermos no caderno de possibilidade, eu gostaria de pedir para vocês ficarem mais um pouquinho após essa resolução, que eu vou explicar um pouquinho melhor como que é este conceito aqui da média aritmética, porque muitos de vocês podem não conhecer. Então, vamos aqui ao caderno de possibilidades e vamos marcar a nossa solução aqui, que é
a letra C de correto. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa minha explicação, que vocês tenham conseguido entender esses nomes aqui que nós demos juntos a essas médias, né? E agora vamos ao esclarecimento de algumas ideias, né? Aqui a ideia do conceito de média. Como que nós expressamos ela? Primeiro, ela é representada por esse X com essa barra em cima e ela traz a ideia de adição das amostras, né? Como nós estamos falando de um conceito de estatística, amostras seriam algumas partes dos elementos que nós estamos observando. Aqui tem o exemplozinho, né, de uma coleta de dados, na qual provavelmente é no contexto escolar. E aqui essa etapa seriam as provas, né? Primeira, segunda e terceira prova. E aqui seria a nota. Então, nesse caso, o que seria as amostras? Seriam as notas dos alunos. Seria 8, mais 7, mais 9, mais 6. E agora nós temos que dividir tudo pela quantidade de elementos. Quem são os elementos? Cada um desses carinhas aqui, ó, que seriam as etapas. Ou seja, quantas etapas nós temos? 4 etapas. E aqui nós vamos ter, fazendo essa operação, o que nós chamamos de média. Aqui, ó, 8 mais 7 é 15. 9 mais 6 é 15 também. Fazendo a adição, é 30. Dividido por 4, isso vai dar exatamente 7,5. Beleza, aqui nós temos um número. Mas o que esse número significa? Aqui eu desenhei um gráficozinho para ajudar, né? Na primeira etapa, nós temos que o nosso aluno tirou 8 na prova. Na segunda, ele tirou 7. Na terceira, ele tirou 3. E na quarta, ele tirou 6. Então aqui vem a pergunta. Na média, quanto que ele tirou nas 4 provas? Ou seja, se nós fôssemos dar um valor médio, que aqui ele pode ser muito bem representado por uma reta que parte daqui, ó, do 7,5, quanto que seria esse valor? Esse valor seria 7,5. Isso não quer dizer que ele tirou 7,5 em todas as provas, mas que o valor que mais se aproxima de uma média, ou seja, de uma distância central, né, por assim dizer, seria esse 7,5. Então, quando nós estamos tratando da média aritmética, nós estamos tratando de um valor que aproxima tanto o valor mais baixo quanto o valor mais alto. Ou seja, é uma estimativa. Espero que vocês tenham gostado, que eu me tenha feito claro. E é isso aí, meus queridos. Até a nossa próxima boa aula.